Ad astra, de Dom João da Câmara, voz Iba Mendes. Quando o tio Bernardo, deitando o barrete de peles para o lado, começava a apontar para o teto as nuvens de fumo do negro cachimbo de gesso, escusado era falar-lhe. Só rosnava em resposta um dito de mau humor, ou quando muito um disparate. Estava pensando no Brasil, no seu Brasil, como lhe ele chamava, e era tratar de não fazer bulha, enquanto ele, sorrindo para os florões do teto, recordava cenas da mocidade, temporais vencidos pelo arrojo, amores de mulatas, muito ouro ganho no sobafejo da sorte. O tio Bernardo está no Brasil, dizíamos nós baixinho, e quando o cachimbo se lhe apagava, olhava para nós a rir, sacudindo a cinza na unha rugada e negra. Cá me embarquei eu outra vez, demônio de tabaco, esse diabo vem de lá, não sou capaz de fumá-lo sem que logo me ponha a sonhar. Estava pensando agora, e começava uma história para nós ouvida 1000 vezes. Eu e minha irmã saímos nos bicos dos pés, e ele concluía, dirigindo-se à minha pobre mãe, que sentada na poltrona de tábua, já sem feitio, pouco a pouco adormecia serenamente. É com lágrimas nos olhos que depois de tantos anos me recordo desses tempos. A nossa casa era a mais risonha de toda a vila. Ainda me alegra relembrá-la no alto dos rochedos, sobranceira ao mar. Muito pequena, mas sempre muito caiada, davam-lhe certo ar as gelosias verdes das janelas. Tinha em volta uma cercadura de ninhos e todas as manhãs, no verão, acordava ouvindo cantar as andorinhas. No inverno era mais triste. Quando havia temporal, as ondas salpicavam os vidros e minha irmã pequenina, assustada como um pardal, escondia a cabecinha loira debaixo do chale de minha mãe, que sentada à lareira, lembrando-se do marido e do filho mais velho, que andavam sobre as águas do mar, rezava o credo em cruz. Não éramos dos mais felizes, nunca soube o que era miséria. Depois que o tio Bernardo chegou, houve até sempre lá em casa um certo luxo, uma certa despreocupação pelo dia seguinte. É que o tio, além de vir dono de um caique, trazia consigo uma caixinha de ferro cheia até em cima de muito boas libras. Meu pai, que viera com ele como piloto, pouco tempo se demorou conosco. O tio Bernardo disse-lhe uma noite, depois da ceia: "Olha, irmão, o que ali está", e apontava para tal caixinha. "O que ali está chega a mim para aqui poder acabar sossegadamente os meus dias. Sabe que mais? Dou-te de presente o caique. Não tenhas cuidado na mulher e nos filhos. O teu mais velho tem 15 anos, que vá contigo. Vai ser tão feliz como eu fui." Era a sina de todos, o mar. Os mais desgraçados eram pescadores. Os outros quase todos partiram para o Brasil. Alguns voltavam pilotos, alguns comandando por sua conta, eram os mais felizes. Alguns também nunca voltavam, e era a lembrança desses que tornava tão triste a lareira nas longas noites de inverno, quando uivava o temporal. Um dia parti para a escola um bocado mais cedo que o costume, porque no quintal do padre prior tinha visto uma figueira deitar por cima do muro, para o lado do caminho, um dos ramos todo cheio de figos brancos, tentadores. O mestre, ou porque desejasse lisonjear o tio Bernardo, ou porque na verdade eu me atirasse ao estudo um pouco mais que os outros, quando ao domingo, depois da missa, nos encontrava a passear na praça, nunca deixava de me dizer, tocando-me com 2 dedos na cara: "Ah, que se o tio quisesse, havias de ir longe." Eu não sabia o que ele queria dizer com aquele ir longe. Lembrava-me logo do Brasil, mas por que motivo eu e não os outros? Naquele dia, quando já de vara na mão me dispunha a roubar 4 figos ao prior, ouvi de repente a voz de meu tio. Senti um calafrio pela espinha. "Olá, rapaz, que andas por aí a mariolar, em vez de ires direto para a escola?" Voltei-me todo assustado e vi-o junto à janela do prior, que felizmente para mim desatou as gargalhadas. "Espera aí que te quero falar." Esperei, mas quando chegou ao pé de mim, apesar de ele nunca me ter batido, com as 2 mãos tapei as orelhas e a nuca. O tio Bernardo pôs-se a rir. "Não tens vergonha?"
Começou andando ao meu lado muito depressa, às vezes parava limpando o suor. Sabes o que vou fazer? Perguntou-me. Vou ver se o teu mestre diz verdade. Quero um dia assistir à escola. Tremeram minhas pernas. Se ainda depois de me ter apanhado a roubar os figos, me fosse ver atrapalhar minha pedra. Fiz a promessa de uma vela de cera à Senhora dos Milagres e, com mais alguma confiança, entrei na escola e fui pedir a bênção do mestre. Chegamos uma tardinha tarde, estava o Patrício à pedra. O tio Bernardo fez um sinal para que ninguém se incomodasse e sentou-se ao pé do professor. Eu caminhei gravemente para o meu lugar. O Patrício, coitado, que estenderete, parece-me ainda estar ao vê-lo com as calças de quadradinhos, remendadas, muito curtas, a barriguinha muito redonda, o que lhe dava um aspectozinho grave, a camisa de pano cru aberta sobre o peito e 2 bocados de orelo a servirem de suspensórios. Com as mãos nas algibeiras, os olhos muito injetados e as asas do nariz a tremerem, ouvia contendo mau gênio a rabecada do mestre. Não foi nunca dos mais felizes, coitado. Por ali ficou sempre, tem 4 ou 5 medalhas ao peito e todos os dias há fome em casa. O senhor, disse o mestre apontando para mim, ergui-me, pegando no giz, acabei com desembaraço a conta que tanto atrapalhava o Patrício. Muito bem, tire a prova dos 9, é o que eu digo, murmurou quando acabei. Hás de ir muito longe. O tio Bernardo pediu ao mestre que me fizesse algumas perguntas. A todas respondi com muito ânimo e desembaraço. Dom Afonso Henriques, o Conquistador, Dom Sancho I, o Povoador, Dom Afonso II, o Gordo. A história toda. Muito bem, pode sentar-se. O tio levantou-se, dizendo-me, estou contente contigo, rapaz. E saiu. Ao jantar reparei que o tio Bernardo e minha mãe deviam de ter falado a meu respeito. Apenas eu abria a boca, olhavam um para o outro e tossiam com certo ar misterioso. Minha mãe teve alternativas de alegria e de tristeza. Quando a via rir, pensava, o tio falou-lhe na lição. E quando a ouvia suspirar, lembrava-me dos figos, se ela soubesse. Quando o jantar acabou, o tio Bernardo chamou-me e disse-me, ouve cá, tu tens uma cara séria e o teu mestre, que deve ser nisso entendido, diz que dentro tens mais alguma coisa do que os outros. E batia-me com os nó dos dedos na cabeça. Eu estava radiante de alegria. Além disso, tens os pulsos muito fraquitos, e isso é o diabo para um homem do mar. A conversação tomava de repente para mim um caminho inesperado. Se os pulsos eram fracos, e isso era o diabo para um homem do mar, que me importava o que o mestre dizia que eu tinha dentro da cabeça? Olhei para minha mãe sorria. Ainda agora, continuou meu tio, estive a conversar com um padre prior a teu respeito. Aquilo é que é vida, meu filho. Padre? Não quero, respondi, dando um murro em cima da mesa. Não quero ser padre. Ninguém te obriga, rapaz. Há outras vidas tão boas ou melhores até, médico, por exemplo. Não quero. E desviando os olhos para o lado da janela, vi lá onde o céu vai dar um beijo no mar, uma velazinha alvejando, que me pareceu do meu partido, e a gritar a mim lá de longe, fazes muito bem, não queira ser médico, não queira ser padre, olha para mim, cá dentro vai a aventura. Pois não queiras, gritou meu tio, e começou a passear pelo quarto, puxando grandes fumaças. Eu, espantado do meu atrevimento, tinha baixado tristemente os olhos, e muito amuado coçava a cabeça. Lá no colégio tens tempo de sobra para te resolveres, disse meu tio por fim, parando diante de mim. Amanhã vais comigo para Lisboa. Lisboa. Soou-me o nome aos ouvidos como palavra mágica. Lisboa. Ia partir para Lisboa, que nunca tinha visto, mas cujo só nome despertava na imaginação sonhos encantadores, prodígios de riqueza, mansões de fadas. Ergui a cabeça, tão cheio de alegria, que até me pus a rir de rijo. Olhei para minha mãe, coitadinha, chorava. Vamos, disse o tio, batendo-me com a mão no ombro. Vai vestir o teu fatinho preto, que tens que despedir-te desta gente.
Lisboa, Lisboa, eu bem vi as lágrimas da minha mãe, mas este grito da minha alma calava meu coração. Fui despedir-me do mestre escola, que adiante de todos me deu um valente abraço, dizendo-me: continua assim, meu rapaz, sic tu ad astra. Eu, muito envergonhado para fazer alguma coisa, bafejava a pala do boné e limpava depois a manga da jaleca. Ficou-me um latinório no ouvido. Anos depois encontrei-o. Boa vontade não te faltava, querido mestre. À noite, depois da ceia, o tio Bernardo julgou dever discursar. Quando às vezes me esqueço para ir horas inteiras a fumar cachimbo, vocês põem-se a rir e dizem: lá está o tio Bernardo no Brasil. Pois bom é que saibas, antes que o aprendas à tua custa, nem tudo são rosas na vida, e no mal os espinhos são muitos. A gente volta, chega a casa, esquece tudo. Quantas vezes o diabo não levou a cardada? O que passou, passou. Olha a gente para trás e só vê aquilo de que tem saudades. Por isso nunca falo de fomes, de privações, de perigos. Não te dê desgosto não ser homem do mar. Andar sobre as ondas é tentar a Deus. Não sei o que mais me disse ainda o tio Bernardo para me provar que, desde que eu voltava costas ao oceano e marchava para Lisboa, era o ente mais feliz do mundo. Bem lhe dispensava o sermão. Já me via homem, voltando para a terra de relógio e berloques, apertando na praia depois do banho as mãozinhas das senhoras, fumando meu charuto, tratando o administrador por tu e o prior por você. Agora, rapaz, vai deitar-te e pede a bênção à tua mãe. Então, não sei porquê, senti de repente um nó na garganta, e eu, que tão pouco me lembrara dela, fui a soluçar que lhe caí nos braços. Ela apertou-me contra o peito, muito, até me doer, e dando-me um beijo muito longo, disse-me um adeus tão sumido que quase o não ouvi. No dia seguinte, ao romper da manhã, eu e o tio Bernardo, ambos na almofada da diligência, partíamos caminho de Lisboa. Quando, depois de bacharel e de muito tempo gasto a escrever cartas e procurar empenhos, consegui finalmente ser admitido como amanuense nos próprios nacionais, telegrafei à minha mãe, que na resposta me participou a chegada de meu pai. Não se calcula a alegria com que parti. Havia 3 anos que não via o querido velho, que só de longe em longe vinha a Portugal matar saudades. Estávamos então no princípio do inverno, e um denso nevoeiro espalhava-se sobre o mar. Ainda longe da vila, já ouvi o sino da Senhora dos Milagres, tocando aflitamente para indicar o porto aos que andavam fora. O José Sacrista, coitado, disse-me o cocheiro, tem um filho lá no mar e desde ontem de manhã que está agarrado à corda do sino. Foi talvez o nevoeiro, ou foi aquele sino tão aflito, ou talvez dó do sacrista, que fez com que me apeasse da diligência, levando ao preço o coração. No caminho de casa encontrei o mestre escola, que me veio abraçar todo trêmulo, cheio de brancas, abordoado a uma bengala. Parabéns, muitos parabéns, eu bem te dizia. Não pude deixar de sorrir-me. Que pena, continuou, vires em ocasião tão triste. O quê? Não sabes? Valha-me Deus, o tio Bernardo morreu? Perguntei ansioso. Não, felizmente ainda não. Venho de lá agora, mas está tão mal. Não ouvi mais e desatei a correr. Estavam todos reunidos no quarto do tio. Quando entrei, abri os olhos e disse: és tu, ainda bem que vieste. Deu-me um caruncho. Tinha pena de morrer sem tornar a ver-te. Já sei que estás amanuense. Sou um homem rude, não sei o que é isso, mas deve ser muito... Foste longe. Esteve um momento calado, respirando a custo, e depois continuou. O teu irmão foi menos feliz, nasceu forte, foi para o mar. O teu pai já está farto de andar por esses oceanos e deu-lhe o caíque. Olhei para meu irmão, estava hercúleo. Uma barba negra muito espessa descia-lhe até o meio do peito. Um pesado grilhão de ouro caía-lhe do pescoço até o ventre redondo. Meu tio fitou por um instante em mim os olhos já embaciados e sorrindo.
Olhem que mãozinhas, não vivias no mar 2 dias, tive razão, enfim, graças a Deus, fiz todos felizes. Fechou os olhos e esteve assim por muito tempo, arquejando. Quando tornou a abri-los, procurou-me com a vista. Tenho pensado muito em ti, como é o latinório do mestre? Não sabia o que ele queria dizer, depois lembrou-me de repente. Sic tu ad astra, ad astra, repetiu maquinalmente, e com os olhos vidrados, fitando os florões do teto, ficou-se a sorrir, como se Deus o houvera levado para um Brasil ideal. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.